Esse tá aí enquadrado só direitinho. Esse aqui é o meu. Certinho? Dá só um tempinho e conversa vocês dois aí. 3, 2, 1. Boa tarde, pessoal. Thiago aqui mais uma vez. Como a gente havia prometido no decorrer da semana, o bate-papo seria com o pré-candidato a prefeito de Mãe do Rio, Enoque Lima, que, como vocês podem ver, já está aqui. E a gente vai iniciar o bate-papo e gostaria de pedir para vocês que têm curiosidade de conhecer o candidato, que têm curiosidade de conhecer assuntos sobre a emancipação de Mãe do Rio, o cara tá aqui. Esse aqui é um mito da época, Enoque Lima. A gente vai começar o bate-papo e vamos começar aqui com algumas perguntas que eu formulei. Em seguida a gente vai abrir um espaço para vocês que estão acompanhando a gente, para fazer as perguntas de vocês. Vamos começar pedindo para o candidato se apresentar. Muita gente já conhece ele, mas salve os internautas, seu Enoque. Boa tarde, Thiago Maciel. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, moradores e moradoras de Mãe do Rio, dessa cidade bonita que nós temos o privilégio e a satisfação de hoje me dirigir a vocês como pré-candidato a prefeito, e com certeza nós, no decorrer da conversa, nós podemos esclarecer algo muito interessante para o desenvolvimento e o crescimento dessa próspera cidade e este município. Certo. A primeira pergunta que eu vou fazer para o candidato não é nem uma pergunta. Para o senhor falar um pouco quem é Enoque Lima, porque por incrível que pareça, muita gente ainda não conhece o senhor, principalmente os mais jovens, ali dos 25 anos para baixo, não conhece muito o senhor Enoque. Fala um pouco do senhor, da sua história, quem é Enoque Lima? Enoque Lima é nascido praticamente em Mãe do Rio, porque cheguei aqui com 4 anos de idade, tive a minha infância, minha adolescência, minha juventude, e hoje, como vocês podem ver, homem maduro, né? Os cabelos estão começando a ficar grisalho, enfim, e também com certeza curiosidade a respeito da minha vida como um todo, profissional, enfim, e principalmente, talvez, pode que vocês queiram saber como é que eu entrei na política. Então eu fui convidado, na verdade eu procurei um escritório de um candidato a prefeito na época de Irituia ainda, José Leônidas de Oliveira, e em busca de procurei ele, e ele me deu um cargo de contínuo no seu escritório. A partir daí eu, como contínuo, comecei a fazer o trabalho e ele começou a gostar de mim, e eu atendendo, como tenho a missão de sempre ajudar pessoas, pude na ocasião, ou naquele tempo, ajudar pessoas, convidado a ser candidato a vereador. E aceitei o convite em ser candidato a vereador e fomos eleitos vereador naquela época, em 82, que no caso Mãe do Rio pertencia, na verdade 48 ainda, a Vila do 48, pertencendo a Irituia. Então nós nos elegemos vereador, e com uma votação, por sinal, na época expressiva, e começamos a tratar do que mais Mãe do Rio precisava na época, porque mesmo uma Vila 48, mas a gente acreditava que ela pudesse vir a ter um título, né? Um título de cidade, e no qual começamos a trabalhar, e eu acredito que nós vamos, no decorrer da conversa, contar a respeito de como conseguimos fazer com que Mãe do Rio viesse a ser cidade e município. Certo. Seu Enoque, o senhor passou um tempo afastado da política de Mãe do Rio, não foi isso? Não sei quanto tempo que o senhor ficou afastado, assim, em rádio, sendo lançado candidato, e o senhor não quis participar. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. A pergunta é, por que o senhor resolveu se afastar e passar tanto tempo longe da política de Mãe do Rio? Na verdade, a política ela tem seus lados muito bons, né? Mas tem também as suas dificuldades. Então nós fomos
passado a rasteira, como na política sempre acontece, muitas das vezes. Então, eu sofri alguns danos causados pela política, tipo assim, quando a gente estava para vir candidato, e eu fui passado a perna, na verdade, né? Foi passado a perna. Mas isso não foi a razão para eu me intimidar da política. Eu apenas me afastei de ser candidato, mas não da política. Eu sempre tive grandes projetos e eu acho que tudo só pode ocorrer dentro da política. Então, eu tive fazendo um trabalho também com a população, tipo assim, sempre ajudando o trabalho pastoral, o trabalho de missionário, ajudando as pessoas e observando também o que estava acontecendo, minuciosamente observando o que estava acontecendo na Mãe do Rio. O Saulo está aqui comigo me acompanhando, ele está me ajudando nesse trabalho. Ele tem até uma pergunta sobre o que ele falou aqui, que passaram a perna nele. Se tu quiser fazer essa pergunta aí, já adiantando. Sim, que você já foi candidato, né, numa eleição, e segundo comentários nas redes sociais que a gente vê, eu já tinha ouvido falar também, que essa eleição foi tomada do senhor. Qual né? foi o ano? Senhor? Qual foi o motivo de pensarem assim, ou de fato isso aconteceu? Essa eleição ela foi justamente no ano que nós conseguimos concluir a emancipação, que foi 11 de maio de 1988, foi quando o governador entregou o município, nós entregamos o município e concorremos às eleições para prefeito nesse município. E há de se pensar mesmo que a eleição houve uma tramóia, houve realmente aí uma coisa que não dá para entender, porque a nossa popularidade ela estava quase que 100%. Cada 10 eleitores que a gente via, 8, 7 votavam comigo, apenas 2, 3 não votavam. E no decorrer da campanha, então houve aí algumas dificuldades com relação que as pessoas começaram a comentar de baixo nível a respeito da minha pessoa, comentários que trouxeram aí talvez até uma dispersão aos eleitores, e também o poder financeiro. E, enfim, né, não dá para descartar a possibilidade, com certeza, de que houve aí a fraude, enfim. Mas eu prefiro, né, deixar que isso aí não venha afetar o desenvolvimento e o crescimento de Mãe do Rio. Tem pergunta dos internautas aí, Saulo? Ainda não, Tiago. Por enquanto, só elogios. Tá, então o senhor Enoque foi candidato em 88. Perfeitamente. Passaram de rasteiro no senhor. E por que o senhor não quis ser mais candidato a prefeito e agora, em 2020, o senhor resolveu ser candidato a prefeito em Mãe do Rio? O que foi que lhe motivou a isso? Uma boa pergunta, né? Na verdade, eu quero também dizer que em 92 eu estava quase que para ser o prefeito também. É bom que isso eu vou acrescentar, né? Porque em 88 nós concorremos acontecendo isso, houve inclusive tumultos lá dentro do fórum em São Miguel do Guamá, que era onde conferiu os votos, e lá queriam tocar fogo no fórum, algumas pessoas lá, porque muita revolta, enfim, né, pelo resultado, e eu pedi para eles que não, né, que não poderia a Mãe do Rio começar com uma mancha, enfim, né, estava o início da Mãe do Rio. Então, quando decorrido 4 anos, eu estava prontamente, já o povo também querendo eu prefeito, e aí foi quando houve, dentro do diretório também, uma outra manobra onde prevaleceu outro candidato, e aí findou que eu também não concorri a prefeito já depois de 88 e 92, né? Agora eu vou para a sua pergunta, né? Agora eu vou responder a sua pergunta. Então estão passando a rasteira no senhor direto. Pode acontecer isso. Aconteceu. Esse ano pode acontecer. Deixa eu só comentar aqui um pouco um comentário que eu vi no grupo de WhatsApp. Diz que o Enoque Lima andava com 2 pistoleiros na época. Aí eu pensei assim, ele andava com 2, eu acho que ele andava era com pouco. Pelas coisas que ele estava fazendo na época, eu andava era com 5, 6, 10 pistoleiros, porque
querendo ou não, o senhor corria risco de vida naquela época, não corria? O senhor chegou a derramar sangue seu alguma vez ou não? Não, eu mesmo eu não fui atingido para derramar sangue, mas um amigo meu, Rubi Lota, que dirigia o ônibus da prefeitura, quando foi que eles me procuraram lá na Assembleia Legislativa querendo me achar, né, querendo me encontrar, estavam revoltados e tudo mais, só naquela época, porque hoje eles estão tudo de bem, né? E pegaram o Rubilota e quebraram a cabeça dele e derramou sangue, né? Tá, aí bora voltar aqui para a pergunta. O que motivou o senhor a ser candidato a prefeito em 2020? Olha, eu venho, como te disse, nunca fui assim desligado do povo. Eu sempre tive ouvindo as pessoas, ouvindo as demandas do município, andando, vendo as necessidades e tudo mais. Então, as pessoas sempre comentando para que eu voltasse. E você mesmo se lembra, e eu acho que em torno de um ano atrás você dizia, mas por que você não veio? Eu fiquei revoltado e um pouco até chateado, porque a história que o senhor tem não pode ficar para trás. Entendeu? Obrigado. Eu acho até que não é puxando o saco nada, mas o senhor deveria ter tido uma chance já. Não nessa eleição ou mais para trás, quem sabe nessa, mas o senhor tinha que ter tido já uma oportunidade. Obrigado. Porque o senhor lutou por Mãe do Rio, entendeu? Então como aquela prudência, né, de sermos aí uma pessoa que somos, né, precisamos tomar posições firmes quando realmente tomarmos, né? Então a gente teve esse tempo para analisar e tomar uma posição já quando a gente, como percebemos, na hora certa. Tá. E sobre a questão de grupo, senhor Enoque, eu vi uma postagem no Facebook, o senhor se reunido com vários pré-candidatos a prefeito. O senhor já tem um grupo de vereadores, o senhor já tem o seu vice, ou isso ainda está em formação? Eu fui convidado para uma reunião, inclusive lá tinha 5 comigo, pré-candidatos. E todas pessoas daqui da terra, pessoas conhecidas, né? Pessoas que também aí estão almejando esse cargo de prefeito. Então tivemos uma reunião lá, mas na verdade a gente foi apenas, né, teve alguns comentários, cada um querendo, né, ter essa oportunidade, né? E são pessoas boas, né? E então a gente teve nessa reunião. Com relação aos candidatos, eu tenho já candidatos a vereadores, bons candidatos a vereadores, mas ainda tem vaga para candidatos a vereadores. E qual o seu partido que o senhor vai vir como candidato? Eu estou hoje no PTC, Partido Trabalhista Cristão, mas o momento está cedo e a gente vai ter aí uma sigla à altura né, para concorrer. Uhum. Tem pergunta aí, Saulo, dos internautas? Ainda não. A do vice... Já eu faço uma que está acabando de entrar aqui. Faz a tua aí. Tá? Senhor Enoque, o Cid Lucas, ele gostaria de saber qual o planejamento municipal, se o senhor já tem um plano de gestão, caso seja eleito. Dá para repetir a pergunta? Sim. O Cid Lucas gostaria de saber se você já tem um planejamento municipal, se acaso você seja eleito na sua gestão. Eu não sei nem se já pode falar isso, né? Isso. É justamente isso. Exatamente. Planejamento eu tenho, sim, com certeza aí... Porque já né, sabemos que você ainda é pré-candidato. Não tem nem dúvida, mas nós estamos na condição de pré-candidatos e possível candidato. Então, com certeza nós vamos trazer isso ao público. Tá, aí... Continuando aqui a questão sobre porque ele é pré-candidato, ele não pode falar muita coisa, que ele pode ser até ter o seu mandato cassado por campanha antecipada. Mas falando como pré-candidato, digamos que o senhor Enoque ganhou as eleições de Mãe do Rio, falando como pré-candidato agora, que fique bem claro. Qual que seria a sua primeira ação no município? A primeira ação seria observar principalmente a questão estrutural do município. Reunir, ver que todas as condições, principalmente a parte financeira, e a partir daí tomar decisões naquilo que seja mais preciso de imediato resolver e tomar ação. Ver primeiro o que dá para fazer e o que não dá, né? Porque tem muito candidato que promete os céus e a terra e quando chega lá ele percebe que não é bem assim, não dá para fazer o que ele prometeu. Então a sua primeira ação vai ser? Juntar aí o que a gente vê da prefeitura em termos
patrimônios e a parte também de financeira, principalmente, para a gente tomar alguma atitude. Tem mais perguntas aí, Saulo? Se quiser já emendar uma tua. Tem não, mas já tomando esse gancho sobre planejamento, nós já sabemos que é de praxe todo candidato que vão ao palanque ou mídia, qualquer tipo de intenções de divulgar os planos deles, eles já usam sempre a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Segurança e Agricultura. Às vezes ele ainda fala em agricultura. Você, como pré-candidato, fora essas, você tem mais alguma outra que você pode citar como forma de convencer eleitores a conquistar os seus votos? Se o senhor tem alguma outra ideia para o município, sem ter que falar nessas 4 secretarias, que essas aí, eles já batem muito, sabemos que são secretarias mesmo de frente. Mas tem outras coisas que você pode também trabalhar na sua pré-campanha ou campanha eleitoral. Qual você acha que você... Candidato, não pretendo jamais conseguir voto oferecendo secretaria, cargos, nenhum. A minha candidatura ela vem da massa, vem do povo, então eu não pretendo de maneira nenhuma comprometer cargos para vir assumir, até porque quando a gente se vier ser candidato e for o prefeito, a responsabilidade de cada um que vai gerir a sua secretaria, ele vai ter responsabilidade, inclusive, não só perante o Poder Executivo, como também eu vou transferir isso aí para que haja um acompanhamento, um acompanhamento talvez até do Ministério Público, para que seja preservado cada centavo do cidadão marinhense. Tá, Sim, certo. Hoje Mãe do Rio está aí com 9, 10 pré-candidatos a prefeito. Apareceu o Enoque Lima recentemente. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor, Enoque, é se o senhor acredita mesmo que pode vencer essas eleições. E por que o senhor acredita que o senhor pode vencer? Qual que é o seu diferencial dos outros candidatos? Eu acredito porque eu trago um modelo diferenciado do mundo atual político, né? O nosso modelo é um modelo de sucesso, que nós temos já pesquisamos e é garantido, onde a prefeitura possa vir a ter, ao invés de déficit, ela vir ter superávit. E então nós temos um modelo. E eu acho que me encaixo como a pessoa ideal para conduzir esse modelo, juntamente com quem nos acompanhar. Então, não vejo nenhuma dúvida de que poderei não ganhar as eleições, porque eu acho também que o povo tem hoje uma mudança de pensamento a respeito das pessoas e elas não vão se vender, não vão vender a dignidade. Então, eu acredito no povo de Mãe do Rio. E é outros tempos a política, né? Tanto em Sim. Mãe do Rio como no Brasil inteiro. Essas mudanças vêm ocorrendo, a gente está vendo. Bom. E hoje em dia o brasileiro fala mais de política do que em futebol. Sim. O último jogo da seleção brasileira que teve, quando eu percebi que tinha um jogo, já tinha começado há muito tempo. Então isso é bom para o Brasil e para a Mãe do Rio. Tem pergunta de internauta aí, Salvo? Sim. O Luan Bahia, ele primeiro está dando a paz do Senhor para o senhor. Amém. E ele está perguntando o que o senhor vai fazer para gerar renda para o município, se acaso o senhor, como pré-candidato, a campanha evoluir e você for prefeito. Bacana, muito boa pergunta. Se eu for hoje como pré-candidato, se acontecer de eu vir a ser o candidato, a gente tem uma preocupação de gerar economia dentro do município. E uma preocupação seríssima. Isso aí a gente né, já tem aí como carro-chefe, né? Carro-chefe, olhar esse lado aí. Por exemplo, a economia ela pode, com incentivo pelo próprio cidadão marinhense, o pequeno, o médio produtor, ele precisa de incentivo para produzir. Né? Se tem produção, tem geração de aumento de renda. Né? E com relação ao que é da prefeitura também, a gente tem que pensar, porque há uma cultura, normalmente, quase que sempre, não vou generalizar, mas a maioria dos políticos, ele tem sempre a mentalidade de gastar.
ele não tem a mentalidade de investir. Então nós temos que pensar como investidor também. Ou seja, se alguma coisa tem como nós implantar para gerar produção, aumentar, então nós vamos implantar, vamos ter o cuidado, claro, de trabalhar para nós não ficar devendo, e sim ter superávit e investir em programas de desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Tá, agora dar continuidade aqui. Isso aqui é uma curiosidade, senhor. Pois não. O que levou o senhor, em 1988, acho que começou um pouco antes o processo de emancipação. Com certeza. Em 85, se não me foge a memória, não é isso? O que motivou o senhor a ser um dos cabeças daquela época? Porque é fato, eu já vi jornais que o senhor me mostrou e lá aparece claramente o seu nome como cabeça do movimento de emancipação de Mãe do Rio. Então, o que levou o senhor a decidir, bora emancipar Mãe do Rio, bora tornar esse município independente? O que motivou o senhor? Eu sempre gostei de desafios grandes. Por quê? Porque os desafios grandes, eles, quando você consegue, você conseguiu alguma coisa, né, interessante. E então imagine só a gente observar aqui como vereador na época uma vila, né, o 48, mas de uma dimensão já à altura de ser cidade, mas com demandas tremendas, necessidades, por exemplo, pessoas para se tirar uma carteira de identidade, para tirar um alistamento militar, pessoas para pagar um boleto da sua casa, porque ali, né, o patrimonial inclusive também dos terrenos agrícolas, né, enfim, tinha que se deslocar daqui até o 14, do 14 ir a Irituia para efetuar essas pequenas ações, né, porque não podia fazer aqui. Imaginem que precisando, como foi dito aqui, imperava na época até com, né, na maior dimensão a violência e não tinha um fórum para resolver esses assuntos. Imagine que é um lugar já grande com muitas pessoas e não ter um hospital. Por falar em hospital, eu quero prestar a minha solidariedade ao povo manriense por nós não termos ainda o hospital. E eu quero dizer que eu não sou satisfeito com o que está ocorrendo, porque eu não acredito que Mãe do Rio é para perder para qualquer município vizinho. Não quero menosprezar, mas ao ver municípios vizinhos tendo hospital, eu não fico satisfeito em Mãe do Rio também não ter o seu hospital. Hospital para realmente atender as pessoas, evitar que tantas pessoas saiam daqui, até mesmo para municípios vizinhos ou para Belém, para ser atendido. Tá, pega no gancho aí que o senhor falou sobre o hospital municipal. Eu fiz essa mesma pergunta para o Beto, que também é candidato a prefeito. Eu perguntei o que ele acha do município comprar um hospital municipal. Ele foi a favor da compra do hospital, ao invés de construir um novo. E o senhor, eu pergunto, o senhor é a favor ou contra a compra desse hospital municipal? Que foi o governador Helder que propôs isso para o município. Olha, se o governador Helder propôs, né, e quer comprar, eu acho que não posso ser contra de maneira nenhuma. Nós recebemos. Agora, eu acho que nós precisamos discutir um assunto a se discutir, porque eu proponho que nós tenhamos um hospital com maior elevação de condições para o nosso povo. Tá. Tem mais perguntas aí, Saulo? Sim. O Isaac está perguntando, o Isaac Farias, mas você já até respondeu isso lá no começo do bate-papo. Ele está perguntando se você já tem algum partido. Só repita para ele, porque o senhor já respondeu ainda agora. Sou filiado ao PTC e estamos buscando mais uma sigla partidária. Isso. Tá. E mais uma pergunta que todo internauta manda para a gente aqui. O Daniel Berg está perguntando o que o senhor acha da atual gestão. Essa pergunta todos mandam para a gente. Foi feita para o primeiro pré-candidato, para o segundo, e o senhor, como é o terceiro, mas novamente a pergunta está sendo feita. Eu não sei se eu vou responder à altura para ele, mas eu preciso inclusive falar para outras pessoas. Para eu
falar alguma coisa dessa gestão, eu vou ter que falar desde a primeira gestão. Então, de 88 para cá, já várias gestões, né, ocorreram e elas são parecidas e eu deixo que a população julgue. Tá, Obrigado. O William Batidão, aqui ele está perguntando qual a intenção de ser prefeito e logo... Desculpa. Qual a intenção de ser candidato e logo a prefeito? Essa aí é uma pergunta que não está no... Eu acho que ele não está tendo um bom conhecimento a respeito da minha vida pública, né? Porque nós acabamos de falar de que em 88 eu fui candidato a prefeito, em 92 eu fui de novo, novamente concorri, né, a prefeito novamente, e hoje eu venho a prefeito porque eu acho que é a condição que eu vou ter para a gente realizarmos um projeto grandioso que Mãe do Rio está precisando. Tem mais uma pergunta, Saulo? Não. Mas Acho que já acabou? pode continuar o bate-papo ainda? Não, tem outra aqui. Faz a tua aí, aproveita logo aí. É sobre uma secretaria que foi pregada numa gestão passada. Ele comentou em formar uma secretaria eclesiástica, né? Ele foi eleito, mas essa secretaria não foi formada. Você copiaria essa ideia e formaria uma secretaria eclesiástica na sua gestão, se acaso você seja eleito prefeito? Eu vejo assim que a Secretaria Eclesiástica trata de, principalmente, contentar as pessoas que estão dirigindo, né, o trabalho da obra de Deus, né, e inclui aí um atendimento, uma estrutura que precisa ser feita e dada, e que eu acho interessante no município, onde é uma área que nós pensamos investir bastante. Por quê? Porque se nós temos uma orientação para se viver bem, e a partir de você muitas das vezes até está meio desnorteado, e você pega e recebe uma orientação de vida, né, como você viver melhor, como você viver bem, isso ajuda muito o governo, com certeza. É preciso que o governo reconheça isso. Então, com certeza, nós vamos reconhecer. Quanto à criação de secretarias, a gente faz um estudo abrangente e, quem sabe, a gente contempla até de uma melhor forma, né? Porque a gente, como já foi dito, se alguém prometeu e não fez, é muito melhor nós não prometer e fazer do que prometer e não fazer. Fazer sem promessa, até porque, né, nós estamos ainda na condição de pré-candidato. Tá. A gente está aqui com o seu Gomes, não é isso? Campos. Estamos aqui com o seu Campos. Ele vai abrir um espaço para ele. Se ele quiser fazer uma pergunta para o candidato, fique à vontade, seu Campos. A pergunta é, primeiro, qual é a diferença que ele acha dos governos que por aí passaram para o que ele propõe? Entendeu? Qual vai ser o diferencial? Porque se do início do governo, do início da emancipação até aqui foram todos parecidos, qual é o diferencial dele? Boa pergunta. O diferencial ele parte a partir dessa preocupação que a gente tem com relação, por exemplo, concentrar na campanha política grupos, né? Ou seja, fatiar aquilo que o município, ou seja, há um compromisso não com a população, não com a sociedade, mas muitas das vezes com grupos, né, necessário para que ele possa vir a ganhar a eleição, tipo assim, alguém patrocinando, investimento em campanha, desproporcional com aquilo que ele possa vir ganhar e trazendo alguma dificuldade para a administração nesse sentido. Então o senhor não faz esses acordos? Não, eu não tenho como fazer acordo, eu não tenho como prometer em troca de voto alguma coisa que ainda não ganhamos as eleições e não pretendemos fazer acordos que venham, quem sabe, amanhã atrapalhar a administração. Dizem por aí que você pretende incluir o povo na sua administração. Que pensamento você tem com relação a isso? Como é que isso se dará, de fato? Porque eles dizem aí que vai virar uma bagunça, que o povo, entendeu? Que o povo vai mandar no prefeito e que isso não pode acontecer.
É isso mesmo? Como é? O povo vai estar incluso no seu governo? De que forma o povo vai participar do seu governo? Se essa é a proposta. Olha, nós falamos que nós temos um modelo. Agora há pouco nós falamos que nós temos um modelo de gestão. Modelo de sucesso. E como é que é esse modelo de sucesso? Nós vamos ter, para cada área da prefeitura, nós vamos ter pessoas que estão disponíveis, fazendo de coração, ajudando, administrar aquele departamento. E aquele departamento, com certeza, por exemplo, nós vamos chegar, trazer pessoas da sociedade, de vários segmentos da sociedade, então a pessoa é representada pelas pessoas daquele segmento da sociedade. E criar ali um conselho que vai ajudar na administração, vai fiscalizar aquilo que a prefeitura tem amplamente, abertamente, ao conhecimento de todos. Então não tem como dizer que num governo desse não há participação popular, o povo não está participando de forma decisiva, né, e até mesmo para fazer uma avaliação daquilo que mais é interessante, enfim. Então o povo vai participar sim do nosso governo e vai ter voz ativa sim no nosso governo. Tem uma pergunta aí? Sim. E é quase parecida a que o senhor acabou de responder a plateia aqui. Então, a Neia Lima, ela está perguntando, ela está dizendo que ela gostaria muito que você fizesse uma diferença entre a atual gestão e a gestão passada. Nós vemos que nas nossas lives as pessoas têm se interessado muito por essas duas últimas gestões. E já que é de interesse deles, eu acredito que o senhor também possa responder a pergunta da Neia Lima aí. Qual que é a diferença da atual gestão para a gestão anterior? Eu prefiro ficar isento disso, até porque, veja bem, se o povo estiver satisfeito com tudo que está ocorrendo, aí ele já avalia de uma forma de satisfação. Agora, se, por exemplo, nós temos o problema, mas se nós temos a solução do problema, eu prefiro ficar com a solução do problema. Tá, aí aqui o Antônio Nazareno está fazendo a seguinte pergunta: por que depois de tanto tempo você volta à política e para prefeito? É a mesma pergunta que o William, né? O William Batidão. Isso, já respondeu aí, Antônio Nazareno. Estamos só como prefeito, campeão, a gente pode com certeza contribuir muito, que é o nosso desejo de coração. Tem mais pergunta aí, Saulo? O William Batidão acabou de mandar mais uma aqui. Não, é o William Reis. William Reis, né? Isso. Desculpa. O William Reis está perguntando: senhor candidato, se você for eleito a prefeito, como você vai fazer para administrar um município cheio de dívida que as antigas gestões deixaram para trás? Boa pergunta. Aí começa a trilhar pelaquela situação da resposta que nós demos quando dissemos que a primeira ação que nós vamos ter é fazer um levantamento do que a gente tem, avaliar tudo para que a gente tome qualquer posição e trabalhar para que a prefeitura não tenha déficit, tenha superávit. Respondido aí o William Reis, boa pergunta. Tem mais aí, Saulo? Ainda não. Então, acho que o senhor quer acrescentar mais algumas coisas, um resumo aí da sua história? Eu acho que estou satisfeito. Se quiserem perguntar mais a respeito da história, a gente está aqui para contribuir. Então, o senhor deixa aí um recado para o povo de Mãe do Rio, que a gente está aí se aproximando das eleições de outubro para prefeito. Deixa um recado para a população marinhense. Eu quero deixar, já que nós estamos terminando essa live, eu quero deixar um agradecimento a Deus, primeiramente, né, por Ele ter nos concedido essa oportunidade de estarmos vivos, com saúde, estarmos aqui, né, podendo, inclusive, falar com essa massa, com essa população tão querida e amiga desse município. Falar também, agradecer a minha família, os meus, dizer que eu sou grato porque Deus tem me colocado uma família, minha esposa, hoje tenho 3 netinhos, né, sou pai de 7 filhos, aliás, né, 7 filhos, porque um é filho também, né, são 7, e também os meus irmãos, nós somos 10 irmãos,
também sou grato a Deus pela vida deles. Os seus apoiadores, num grupo de WhatsApp que tem um bocado já. Eu vou chegar lá. Seu Francisco, quero mandar um abraço aí pro seu Francisco aí que pega valendo mesmo os comentários aí de apoio ao seu Enoque. A minha esposa Natália, a minha mãe Marinha, que eu gostaria que tivesse lá, né, ligada também, e em memória o meu pai, o Digo, homem trabalhador, que aos 85 anos de idade foi quando nós passamos a não ter mais ele. Tenho saudade porque ele deixou para mim uma cultura de trabalhar desde pequenininho. Quando 10 anos de idade eu pegava um isopor cheio de picolé, um paneiro para vender fruta, enfim, trabalhando até hoje. Eu só sei trabalhar e com honestidade, com sinceridade que meu pai me deixou, né? E isso eu acho que foi de grande relevância para a minha vida. E, claro, né, vou estender aí o meu carinho, o meu abraço a quem já está abraçando essa causa nossa, né? E convidar quem não está abraçando para abraçar nessa pré-candidatura, que eu creio que será aclamada candidatura, e nós acreditamos, como já foi dito, nós acreditamos numa melhoria e numa cidade mais bonita, que eu tenho certeza que todo manriense almeja morar com orgulho, né? Morar com orgulho, chegar alguém aqui nessa cidade e dizer assim, poxa, eu tenho orgulho de morar em Mãe do Rio. E os filhos da terra que também saem para distante, né? Muitas das vezes por falta de uma oportunidade também, eu acho que a gente tem que começar a debater questionamentos, né? Para que nós venhamos ter também oportunidade e evitar que aqueles que saem por vontade e talvez por uma oportunidade maior, tudo bem. Mas aqueles que saem por necessidade, nós vamos trabalhar para que não aconteça isso. Tá certo. Eu quero mandar aqui um alô aqui pro pessoal do grupo Política Manriense, que é um grupo bastante ativo, tem o seu Enoque, tem vários apoiadores lá. O grupo Marcel MDR também, que é o meu grupo que a gente administra, para coletar perguntas. E enfim, essa foi a live com o seu Enoque, pré-candidato a prefeito de Mãe do Rio. E em breve vamos estar anunciando aí o próximo candidato que vai estar aqui participando da live com a gente. Um abraço a todos e até a próxima. Oh, yeah.